Oi pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal DT3. Meu nome é Fernando. Nesse vídeo falaremos da Unique R e da Unique. Seguiremos nosso padrão de roteiro. Falaremos da caixa, do packing, seguiremos com a montagem, falaremos dos componentes, as dimensões, a parte de ergonomia da cadeira, funcionalidade, garantia e no final do vídeo eu farei um comparativo entre a Unique R com a Alera Plus. Então fica até o final do vídeo, são cadeiras com conceitos bem diferentes e tem bastante informação para você. Bom pessoal, estamos aqui então com a caixa da Unique R, tá? A caixa da Unique é basicamente a mesma, segue a mesma padronagem, então faremos com a Unique R e temos uma Unique aqui montada, então quando for mostrar a cadeira a gente mostra as duas para vocês. Basicamente nós temos então a imagem da cadeira, o nome da cadeira Unique R, ela faz parte da linha DT3 Office, tá? Ela pertence à série Cavalaria da DT3, tá? Nós temos a DT3, ela divide em 3 séries, nós temos a Armeria, temos a Cavalaria e temos a linha Escuderia, a série Escuderia, então ela faz parte da série Cavalaria, tá? Aqui na parte superior nós temos códigos de barra, tá? Esses códigos de barra também são repetidos na lateral da caixa, uma padronagem que a gente usa. Isso facilita muito para o lojista, na hora que ele armazenar a caixa em algum local, ele consegue bipar, dependendo da posição que ficar armazenada a caixa. Temos uma breve descrição da cadeira em várias línguas, as cores da cadeira, identificação de peso líquido e peso bruto, no caso aqui 18 kg peso líquido e 22 kg peso bruto, dimensão, e as certificações da cadeira. Seguiremos agora com a abertura e a verificação dos componentes. Então, pessoal, abrindo aqui a caixa, a primeira observação que eu já faço para vocês é um lembrete que é colocado aqui, tá? Onde a gente pede para vocês não jogarem fora a caixa, tá? Isso é muito importante porque se vocês não se adaptarem com a cadeira, se tiver algum problema, alguma questão, vocês têm um prazo aí de 7 dias para poder fazer a devolução da cadeira. E ter a caixa original é fundamental, porque a transportadora não leva a caixa sem que ela esteja embalada, fechada, tudo certinho, tá? Então não joguem fora a caixa, deixem ela guardada, estando tudo certo, tudo ok, aí sim vocês podem ficar à vontade de jogar a caixa fora, tá? E abrindo aqui então a caixa, a gente pode reparar como é que está o pack, né? O posicionamento. Eu vou tirar as peças todas e vou colocar tudo aqui na mesa para a gente falar dos produtos, dos componentes. Então, temos aqui as peças retiradas da caixa, tá? Finalizamos a parte de packing, agora eu vou comentar com vocês cada um dos componentes. Nós temos basicamente o encosto, tá? Essa peça aqui, e temos o assento da cadeira. Reparem que os apoios de braço ele já vem montado no assento, tá? O apoio de cabeça dentro dessa caixa. Dentro dessa caixa nós temos o cilindro, as rodinhas e o mecanismo. E temos aqui a base. A gente vai agora tirar todas essas embalagens e falar desses componentes. Temos então aqui, pessoal, os componentes retirados da caixa, sem suas respectivas embalagens, tá? Nós temos aqui o encosto, temos o assento, o mecanismo multifuncional, cilindro de gás, as rodinhas, o apoio de cabeça e a base. Aproveitando, a Unique R ela se diferencia da Unique basicamente pelo apoio de cabeça. A Unique R é uma versão com apoio de cabeça, tá? Que por sinal é um apoio de cabeça bem anatômico, tá? É um apoio de cabeça 3D muito bom, tá? Com materiais de qualidade. Já na parte aqui do encosto, o encosto da Unique R e da Unique é um encosto de mesh, de tela, tá? A estrutura dela é de polímero, é um nylon, tá? Um nylon de poliamida, tá? Nós temos aqui o apoio lombar do encosto. Esse apoio lombar ele possui regulagem de subir e descer, depois eu vou voltar a falar disso. Ele possui um formato bem ergonômico, é um formato bem anatômico, tá? Eu vou apoiar aqui e mostrar, inclusive, ela possui já
esse sistema de pressão para a lombar, tá? Essa cadeira ela tem um conforto muito bom na parte da região lombar. E nós temos aqui então o assento, tá? O assento ele é de espuma, uma espuma injetada de excelente qualidade. Ela é revestida com tecido, um tecido ultra soft da DT3. Ele é um tecido 100% de poliéster. Tá? Os braços, o apoio de braço já estão fixados no próprio assento. Ele é um apoio de braço 1D, com regulagem de subir e descer. O que a gente chama, na verdade, de 1D Plus, que é a regulagem para afastar ou para aproximar, ela fica na parte de baixo, no furo oblongo de fixação do apoio de braço. O mecanismo é um mecanismo multifuncional. Tá? Esse mecanismo ele possui um sistema de acionamento por cabos de aço. Tá? Ele é um mecanismo que possui o slide seat, ele possui o deslocamento para frente e para trás do assento. Tá? É um mecanismo extremamente forte, resistente, tá? Um mecanismo de boa qualidade, não é um mecanismo que causa ruído, barulho ou outros tipos de problema. Tá? Nós temos aqui o manípulo, depois eu vou entrar mais nos detalhes com relação a essa parte do mecanismo. Tá? Cilindro de gás é um cilindro de gás classe 4, tá? Ele atende aí peso de até 150 kg. Não quer dizer que a cadeira atenda ou seja adequada para pessoas de 150 kg, mas o cilindro ele está preparado para isso. É um cilindro certificado, tá? Pela BIFMA, assim como, na verdade, as rodinhas, o mecanismo e toda a cadeira passou por certificação da BIFMA. A X5.1 BIFMA é basicamente uma associação de fabricantes moveleiro que criaram normas para testes, padrões e etc. Então a cadeira é totalmente certificada e aprovada na BIFMA. Tá? Com relação às rodinhas, são rodinhas de 65 mm, eu vou tirar elas daqui a pouco. Elas possuem a parte que toca o chão, elas são de revestimento de PU, elas são silenciosas, têm ótimo rolamento, são rodinhas de boa qualidade e bastante resistentes. E, inclusive, a largura dela é uma largura um pouquinho maior do que, digamos assim, boa parte das rodinhas que existem no mercado. Com isso você tem uma distribuição melhor do peso, menos pressão, tende a arranhar menos o teu chão e, inclusive, a ter uma melhor movimentação sem ficar arrastando. Temos aqui a base, tá? É uma base de nylon, também a base é aprovada pela BIFMA. Tá? Você vê que ela é toda reforçada internamente. Tá? É uma excelente base, também não vai causar nenhum problema de excelente durabilidade. Vamos então fazer agora a montagem da cadeira e aí eu vou entrar mais nos detalhes com relação a alguns outros componentes, funcionalidades, ergonomia e outras informações. Pessoal, temos aqui o sistema de acionamento tanto da altura do assento quanto de reclínio do encosto. Tá? Ele é fixado nesses dois furos aqui, vocês vão posicioná-los e vão fixar. Tá? O parafuso é um parafuso de rosca soberba, cabeça Phillips. Tá? Lembrando que a DT3 fornece, o kit de ferramentas fornece a chave Allen, tá? Que é essa aqui também é Allen, tá? E fornece uma cabeça de ponta Phillips, tá? Para poder fazer a montagem. Agora, o mais importante que eu gostaria de lembrá-los é o seguinte: na hora de posicionar o mecanismo no assento, os furos eles são oblongos, então você pode jogar para frente ou para trás, e com isso já permite uma pré-regulagem em relação ao encosto. Tá? O encosto da cadeira está aqui, então se você chegando o mecanismo um pouco para fora, você afasta um pouco o encosto em relação ao assento. Posicionando mais para frente, você aproxima o encosto em relação ao assento. Então, com isso, você consegue um certo joguinho para frente e para trás. Isso pode te ajudar. Se você montou e achou que não está legal, você pode, de repente, afrouxar e tentar outra forma e, de repente, melhora para você. Apesar do que a cadeira, a Unique e R, elas têm o slide seat. Então, esse mecanismo ele vai, sim, já ter um movimento do assento para frente e para trás. Então, que já vai permitir também um pouco mais de regulagem, dependendo do teu biotipo.
Pessoal, em relação ao apoio de braço, tá? Nós temos aqui uma letra de identificação R e do outro lado L. Tá? Apesar de eles já virem montados, se acontecer de vocês desmontarem, o R é o braço do lado direito, de right, e o L é do lado esquerdo, de left. Tá? Agora, o mais importante, repara que esses furos eles são oblongos, tá? Então é como eu expliquei, ele permite você afastar o apoio de braço ou aproximar o apoio de braço. Então na montagem, se você prefere o apoio de braço levemente afastado, você tem quase aqui 1 centímetro de um lado e quase 1 centímetro do outro para afastar e ganhar com isso quase 2 centímetros. Ou aproximar, tá? E com isso deixar o teu apoio de braço mais próximo do teu corpo. Tá? Então isso é importante você observar na montagem. Então, na montagem agora do encosto no mecanismo, tá? Se posiciona aqui por baixo, tá? Vai colocar o parafuso. Lembrando que eu falei que nós temos o furo aqui oblongo, que permite a regulagem, tá? Com isso você consegue aproximar ou afastar o encosto em relação ao assento, tá? Repara que, olha, a gente pode afastar ou pode aproximar. Tá? Então, se você está, por exemplo, incomodado com a regulagem do apoio lombar, que está muito protuberante, está forçando muito, afasta o encosto na hora de fazer essa montagem, que você vai ter pelo menos 1 centímetro a menos ali de protuberância do teu apoio lombar nas suas costas, entendeu? Então, aí é uma questão de gosto, de preferência de cada um, tá? Pessoal, na hora de montar o apoio de cabeça no encosto, uma dica, tá? Vocês posicionem o parafuso, tá? Na rosca e sem forçar, só levemente com o dedo tente encontrar a ponta ali da rosca. Encontrou a rosca, já para, não continua apertando o parafuso, para, aí vai para o outro parafuso. No outro parafuso faz o mesmo processo, encontra a rosca, sem forçar muito, ela vai entrar naturalmente, entrando, aí sim, quando os dois parafusos estiverem na rosca, aí você aperta os 2 parafusos. Isso vai evitar de você acabar sem querer espanar uma das roscas, tá? Então faça esse processo que vai ajudar bastante. Então, temos aqui a nossa Unique R montada. Tá? Vocês podem reparar que é uma cadeira muito bonita, muito elegante, é uma cadeira moderna. Tá? Repara que o desenho dela, o design dela, o conjunto dela é todo preto. Tá? Vou girar ela aqui um pouquinho. Tá? O encosto dela é todo preto, é um conjunto all black, cilindro preto, base preta, rodinha preta, todo o conjunto preto. Tá? O apoio de braço também nenhum cromado. No caso desse modelo aqui, a gente tem a espuma do assento com tecido cinza, tá? Que é o modelo Grey, mas temos também o modelo preto. Tá? É bem elegante. Aqui na parte do encosto, falando para a gente fechar nossa parte de materiais, nós temos o Vintex U, que é o mesh, tá? Aqui da parte do encosto, tanto do apoio de cabeça quanto do encosto. Tá? Ele é um poliéster, bem fininho, ele é cilíndrico, tá? E você vê que a densidade dele é bem grande, então ele é bem fechadinho, ele é um mesh bem fechadinho, não é tão aberto, até por causa do próprio formato dele. Bem agradável, bem respirável, você vê que até a imagem mesmo parece até que nem existe algum material aqui de tão leve. Isso dá uma elegância, dá um certo glamour para a cadeira. Tá? Em relação ao assento, nós temos um assento de espuma injetada, tá? Uma densidade de 45 a 50 D. Tá? Ele possui tecido, o Ultra Soft da DT3, é um tecido 100% de poliéster, tá? É um tecido do tipo woven. Tá? Que é aquele tecido que eu chamo de tecido plano ou tecido com entrelaçamento com 90 graus. Tá? O braço da Unique R e da Unique, ele é de estrutura de nylon, tá? É um braço que possui o pad com PU macio, ele é um pouquinho mais fino do que o pad da Alera Plus, mas também possui PU, também é macio. É um braço 1D, na verdade ele tem também aquela regulagem para aproximar e para afastar que eu mostrei no início do vídeo, quando você vai fazer a montagem da cadeira. Em relação à estrutura, tá? A estrutura dele é praticamente toda de nylon, tá? É uma poliamida com fibra de vidro, tá? E ela tem uma certa elasticidade. Esse nylon ele tem na composição um pouco mais de elasticidade do que alguns outros nylons
usados em outras cadeiras. Isso permite que o encosto, eu vou mostrar isso para vocês depois quando eu sentar, quando eu movimentar o meu ombro, você vai perceber que o encosto ele também consegue acompanhar e te trazer conforto na hora que você estiver sentado, se movimentando na cadeira. Isso é algo bem interessante, é um diferencial inclusive da Unique e da Unique R. Em relação à base, rodinha e cilindro da Unique. A rodinha é uma rodinha de 65 mm de diâmetro, uma rodinha de qualidade. Tá? A largura da banda de rodagem ela é um pouquinho mais larga do que o padrão de mercado, com isso você evita de arranhar o chão, danificar ou ficar arrastando, tá? Tem uma boa área de contato. É uma rodinha cuja a parte externa possui uma camada de PU mais macio, justamente também para não arranhar. A base é uma base de nylon resistente, aprovada na BIFMA. Aliás, todo o conjunto da cadeira já foi aprovada na BIFMA X5.1. Apesar dela ser de nylon, não ser uma base de metal, é uma base bastante resistente, tá? Então isso você pode confiar. O cilindro de gás dela é um cilindro de classe 4, tá? Ele é um cilindro, não só a questão de classe, porque a classe está muito relacionada ao peso, ele suporta até 150 kg. Não quer dizer que a cadeira esteja apta para suportar uma pessoa, ou esteja adequada para suportar uma pessoa de 150 kg. A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. Mas é um cilindro classe 4 e mais importante do que isso, ele é um cilindro aprovado pela BIFMA, é um cilindro que tem uma boa área de soldagem, uma boa solda, as paredes do cilindro são espessas, tá? Então você tem um cilindro aprovado, certificado de boa qualidade que vai te trazer uma boa durabilidade. O fato de ser classe 4 nem sempre garante que o teu cilindro vai ter uma boa durabilidade, então você tem que ficar atento em relação a isso. Pessoal, em relação à parte de dimensões e ergonomia, vamos falar desses dois tópicos. Na parte de dimensões, vocês encontram essas informações no site, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. No site da DT3 tem um campo lá de descrição. Quando vocês entrarem no site, vocês já vão encontrar toda a parte de descrição. E do lado desse campo de descrição, vocês vão encontrar um campo chamado especificações. Entrando na parte de especificações, indo lá para baixo, é onde vocês vão encontrar toda a parte dimensional da cadeira. Muitas pessoas acham que não tem, mas tem sim, tá lá no site, tá? E nessa parte de dimensões da Unique R, nós temos então uma largura de assento de 49 cm, profundidade de 48 cm. Tá? Em relação à altura do assento ao chão, variando de 43 cm até 53 cm. E a altura do apoio de braço, de 17,5 até 24 cm aproximadamente. Tá? Essas dimensões elas são adequadas para uma pessoa aí de estatura de 1,55 m até 1,75 m. É uma cadeira que atende muito bem esse público. Tá? E em relação à parte de peso, a gente recomenda a Unique R e a Unique para pessoas de até 100 kg, tá? Sendo o peso máximo suportado de 120 kg. O que é isso? Isso significa que a cadeira ela é recomendada para pessoas de até 100 kg. Então, uma pessoa de até 100 kg vai se sentir muito bem nessa cadeira, vai usufruir muito bem da cadeira, vai sentir conforto com ela, vai proporcionar conforto e todas essas ergonomia para esse tipo de pessoa. Uma pessoa de 120 kg também pode sentar na cadeira, não tem problema. Tá? Por isso que a gente identifica o peso máximo recomendado e o peso máximo suportado. Então, até 120 kg ela vai suportar, mas o recomendado mesmo é uma pessoa de até 100 kg. Tá? Lembrando que aqui um detalhe que as pessoas não confundem, o cilindro, apesar de ser um cilindro de gás classe 4, que suporta até 150 kg, não quer dizer que a cadeira ela seja adequada para uma pessoa de até 150 kg. Okay? Na parte de funcionalidades, vamos entrar nessa parte aqui. Vamos lá, essa cadeira ela possui apoio de braço 1D, então pode subir, pode descer. Ela possui também, ela pode aproximar ou afastar conforme a montagem eu expliquei no início do vídeo. Ela tem um mecanismo que é um mecanismo com um cabo, né, onde os acionamentos estão nessa parte aqui lateral. Isso dá muito mais ergonomia, você não precisa ficar se entortando todo para poder chegar até a haste e poder manusear e usar a tua cadeira. Então, essas duas hastes aqui, a primeira dela permite que você suba ou desça o assento, tá? E a segunda, ela vai travar e destravar o encosto. Destravado o encosto, na verdade está travado. Para baixo destrava o encosto. Então, destravei o encosto, permite que o teu encosto recline. Para cima ele vai travar o teu encosto. Tá? E ela permite até 3 ângulos diferentes. A parte do apoio de cabeça. O apoio de cabeça da Unique
da Unique R e da Unique é um apoio de cabeça 3D. Ele permite você regular a rotação, a altura e permite jogar para frente e para trás. Isso é muito bom, isso dá muita ergonomia. É um dos melhores apoios de cabeça que existem, na minha opinião. Tá? Muitas pessoas gostam do apoio de cabeça um pouco mais para frente, para apoiar a cabeça, e no caso da Unique R, ela permite isso. A Unique, em contrapartida, ela não vem com apoio de cabeça. Tá? Então esse é o grande diferencial da Unique em relação à Unique R. A Unique ela não possui o apoio de cabeça. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco uma imagem da Unique sem o apoio de cabeça. Tá? E inclusive algumas pessoas já perguntaram, tem como eu comprar o apoio de cabeça e fixar na Unique? Não tem, tá? Porque a estrutura do encosto ela não vem com aquelas buchas e a rosca para você fazer a fixação do teu apoio de cabeça. Então você tem que realmente comprar uma Unique R se você quiser o apoio de cabeça da cadeira. Então, temos também o manípulo, que é aquela peça cilíndrica do mecanismo. Tá? Apertando o manípulo você dá mais resistência, você diminui você diminui um pouco as folgas e ela fica mais resistente para poder fazer a função de balanço, que é a função conforto, de reclino. Né? Se você afrouxar, se você girar no sentido anti-horário, aí no caso você amolece e com isso ela fica mais macia, mais fácil de fazer a função balanço da cadeira. A Unique R e a Unique ela também possui o apoio lombar. Tá? Esse apoio lombar ele possui regulagem de altura para cima e para baixo. Tá? E o assento da Unique R também é um assento deslizante. Você consegue, através dessa haste, chegar ao teu assento tanto para frente quanto para trás. Tá? Isso permite com que pessoas de diferentes estaturas, diferentes biotipos, se ajustem melhor na cadeira. Na verdade, ela permite várias regulagens, tanto no deslocamento do assento, a regulagem da altura do apoio lombar, tá? Assim como na montagem, aquela questão que eu coloquei, o próprio montagem do mecanismo no assento e a própria montagem do encosto dentro do mecanismo. Tudo isso permite flexibilidade de você encontrar a posição ideal para você na cadeira. Em relação ao encosto, como eu expliquei para vocês, a estrutura de nylon permite um leve ângulo de flexionamento de acordo com o teu movimento das suas costas. Tá? Então isso te traz um pouco mais de conforto quando você for, por exemplo, pegar algum objeto ou se movimentar. Tá? Isso é uma característica da própria Unique e da Unique R. Tá? Não é extremamente macio, mas também não é aquele encosto duro, rígido, você não consegue ter flexibilidade. Isso é bem confortável, por sinal, é bem interessante, é um diferencial da cadeira. O apoio de cabeça da Unique R, ele possui regulagem de altura, tá? Possui regulagem de rotação e possui regulagem de posicionamento para frente ou para trás. É um apoio de cabeça com regulagem 3D. A Unique R e a Unique possuem garantia de 1 ano para todo o conjunto, sendo que a base, a rodinha e o cilindro de gás possuem garantia de 2 anos. Tá? Lembrando que a garantia, é importante vocês analisarem se todo o conjunto das cadeiras que são encontradas no mercado é de 1 ano, porque muitas vezes informam que é 1 ano, mas na verdade alguns componentes possuem só 3 meses de garantia. No nosso caso aqui da DT3, a Unique e a Unique R, você tem 1 ano para todo o conjunto e esses 3 componentes possuem 2 anos de garantia. É uma cadeira extremamente robusta, uma cadeira muito forte, vocês certamente vão ficar muito felizes em possuir essa cadeira. Pessoal, essa é a parte do vídeo que eu comentei no início e é uma parte que eu acho muito importante, queria trazer isso para vocês. São informações bastante relevantes e eu espero que ajudem bastante vocês numa escolha futura de cadeiras. Nós temos aqui a nossa Alera Plus, tá? E do lado direito temos a Unique R. A Alera Plus fez parte de um primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal e esse vídeo agora é da Unique R. São conceitos completamente diferentes, são cadeiras com conceitos diferentes. A Alera Plus é um conceito onde ela é inteiramente de mesh, onde o assento dela é todo em mesh. Já a Unique R e a Unique temos o assento de espuma com revestimento de tecido. Tá? Eu vou focar mais na parte do assento, que eu acho que é o principal em relação a essa questão que eu estou querendo mostrar para vocês. Então, e é onde a gente realmente coloca o nosso peso, onde a gente passa uma parte do tempo sentado, então é um item de extrema importância. Se você, imaginando, você está na sua casa, você geralmente fica de bermuda, fica de short. Tá? O mesh não é, digamos assim, um revestimento mais confortável nesse tipo de caso. Tá? É bem comum as pessoas até mesmo reclamar de que não estão muito bem quando fica de short em casa. Tá?
Então, nesse caso, se o teu uso for um uso para ficar em casa, for um uso que você vai usar um short, normalmente a gente não fica de short no trabalho, mas enfim, por isso que eu estou falando um uso mais de home office em casa, pode ser que o mesh não seja a cadeira mais adequada para você. Tá? E o mesh está muito na moda, as pessoas falam muito do mesh por ser um material de extrema respirabilidade. Né? Se você pegar e assoprar no mesh, praticamente você vê o ar todo passando. No tecido, apesar do tecido ser bastante respirável, ele é um pouco menos do que o mesh. Tá? Mas aí tem uma questão importante. Se você, então, costuma ficar de short na sua casa, cuidado, porque nesse sentido, o tecido e principalmente o assento de espuma, no caso aqui espuma injetada, pode ser mais adequado, você pode ficar mais satisfeito. Tá? Estamos falando aqui de duas cadeiras de extrema qualidade, cadeiras muito boas, cadeiras ergonômicas, mas esses detalhes podem fazer diferença. Lembrando aqui que isso não é matemática, então vai muito do biotipo, vai muito da pessoa, vai muito do gosto, cada um tem um gosto, cada um tem é difícil você realmente dizer o que é melhor, o que é pior, depende muito da situação, e mesmo nessas situações você tem pessoas que se adaptam melhor com um do que com o outro, então não existe uma verdade absoluta em relação a essa questão que eu estou falando. Mas basicamente, se você analisar bem, então olhando aqui o assento da nossa Alera Plus, você vai ver que ele é inteiro de mesh e você vai ver que ele é levemente côncavo. Tá? Já o assento da Unique R, ele, além de usar espuma, ele é mais plano. Tá? E ele toda a borda dele é de espuma, na frente, do lado, no fundo. Já na Alera Plus, apesar dela ter uma camada de espuma aqui na frente, tá? Para trazer mais conforto, você pode reparar que a lateral, a estrutura dela, bem aqui na pontinha, é uma estrutura rígida. Tá? Então, se você, por exemplo, na tua casa você gosta de cruzar a perna, levantar a perna e cruzar, pode ser que você não fique tão confortável numa cadeira de mesh. Tá? Então, tem que ficar um pouco atento em relação a essa questão. Já, por exemplo, se você tem um objetivo de ficar no escritório, você vai passar 8 horas sentado e você não tem, você vai trabalhar com uma calça jeans ou um vestido longo, você não tem essa questão de ficar de short e você precisa trabalhar várias horas, você normalmente vai ficar numa postura mais formal, digamos assim, você vai se beneficiar de um assento um pouco côncavo, porque ele automaticamente vai trazer teu corpo para o centro e vai digamos assim, jogar você mais para um lado ergonômico, de uma postura mais formal. Não que a cadeira de espuma não seja ergonômica, mas ela certamente vai permitir um pouco mais de conforto, por exemplo, ao cruzar uma perna ou em algum momento que você queira simplesmente relaxar. Tá? Eu vou girar as duas cadeiras só para vocês terem um visual dela de lado, tá? E vocês podem reparar outra questão aqui interessante. Repara que no assento, a Unique, ela tem essa curvatura aqui, que é uma curvatura que a gente chama de waterfall, né? Que ela transmite um conforto extremo na parte de trás do nosso joelho, e a Alera Plus também, ela possui então essa curvatura, inclusive tem uma camada aqui de espuma que ajuda nesse tipo de conforto, tá? Você pode reparar que é macio, da mesma forma aqui o assento de espuma, e no caso aqui as laterais todas também. Tá? Uma outra questão, terminar de girar as duas aqui para vocês. Ambas são lindas, né? Mas são conceitos diferentes. Uma outra questão a ficar atento é a parte do encosto. Repara que o encosto da Alera Plus é um encosto bipartido. Ele tem esse apoio lombar mais protuberante, digamos assim, né? Nem todo mundo gosta desse apoio lombar mais protuberante. Então é uma questão de entender como é que funciona o teu corpo, como é que você se sente numa cadeira dessas. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Tá? Então, se você é uma pessoa que realmente prefere não ter esse reforço na lombar, talvez um encosto que não tenha esse tipo de apoio te ajuda. No caso da Unique R, nós temos sim um apoio, mas ele é estofado, ele tem uma espuma, então ele é um pouco mais macio, tá? E um pouco menos protuberante. Tá? No caso aqui da Alera Plus é um pouco mais protuberante, apesar que você consegue sim regular a altura e regular a profundidade do assento, e com isso você também diminui a pressão na tua lombar, então não chega a ser nenhum problema, mas como eu falei, é uma questão de gosto, é uma questão de adaptação da cadeira, mas é importante entender essa questão. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês mais um breve comparativo
Não vou entrar, obviamente, nos detalhes. A gente pode até, se for o caso, se vocês acharem interessante, comenta aí. A gente pode trazer mais informações. Mas nós temos aqui do nosso lado direito a Vicenza, tá? A Vicenza tem um conceito bem interessante e eu gostaria também de mostrar para vocês. A gente falou há pouco em relação à diferença do assento de espuma com tecido de um assento mesh. A Vicenza, lembrando, a Vicenza ela pertence a uma outra série, a série Armeria da DD3, tá? Diferente da, aqui nós temos a Unique, tá? Então a Unique já é da série Cavalaria. Vamos falar do assento da Vicenza. Repara o seguinte, a Vicenza ela possui tecido, tá? No assento, ela não é mesh. Mas se você reparar direito, você vai ver que não tem espuma no assento, não possui nenhuma espuma aqui dentro, tá? Então aí pode ficar a pergunta, mas como é que o tecido ele não aguenta o nosso peso, tá? Então tem que ter algum material, alguma coisa segurando o tecido, tá? Então a Vicenza, o que ela possui? Ela possui justamente o mesh Vidartex da DT3 embaixo desse tecido. O tecido, no caso da Vicenza, é um tecido tricompose, ele é um tecido do tipo malha, ele é um tecido que ele não é o processo de fabricação de tecido plano, né? O woven, ele é o knitting, né? Que é um tipo malha, ele é mais texturizado, digamos assim, mas é um tecido de poliéster, material de poliéster. Então, por exemplo, se você fica de short, como acabamos de falar do vídeo, você não vai ter o mesh em contato com a tua pele, você vai ter um tecido de poliéster que é mais agradável, tá? Então, se você reparar bem, eu vou mostrar no vídeo, vocês vão encontrar um mesh aqui por baixo que dá justamente o reforço e a sustentação nesse tecido, tá? E o assento da Vicenza ele possui também uma camada de espuma aqui na frente, tá? Então, que dá a maciez e o conforto necessário. Então, é um conceito de cadeira muito interessante, tá? Onde você tem a respirabilidade do mesh e você tem uma camada de tecido por cima em contato com a tua pele. Você não vai ter o polímero, no caso, ou o nylon, em contato com a tua pele. Você vai ter um tecido de poliéster em contato com a pele, que é muito mais agradável. Então, esse é um conceito bem interessante. Então, eu resolvi trazer aqui e mostrar para vocês do lado aqui de uma Unique, tá? Obviamente que são cadeiras de séries diferentes e se você achar interessante, depois a gente faz aqui um outro vídeo falando mais detalhes da Vicenza enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se for interessante, compartilhe com uma pessoa que esteja de repente querendo algumas informações e aguardo vocês até o próximo vídeo. Obrigado!